Se você buscar padrão, ou padrões pré-estabelecidos pelos outros, pode não achar o seu. Isso digo eu, com conhecimento de causa, porque o padrão não é pregar do jeito que eu prego. Esse é o padrão? Não. Aliás, não há espiritualidade nenhuma na minha maneira de pregar. Por quê? Porque ela não está dentro do formato que alguns pré-estabeleceram. Mas e aí? Será que é o Satanás que está me usando? Será, gente? Satanás, assim, está mandando a pessoa aceitar Jesus, pregando a palavra, o Satanás é mudado. Quando eu comecei, o pessoal chamava de quê? Palhaço, besta, sim, animador, anticristo. Já falei isso aqui. O cara falou que eu sou o anticristo. O cara falou. Aí eu falei com ele: se eu sou o anticristo, você é a besta. Aí ele bloqueou eu, não deixou mais falar com eu não. Ele magoou, aquela besta. Eu não. Esse dia encontrei um engenheiro, ele falou comigo: Deus fala comigo nos números. Falei: número? Eu olho por números, sim. Eu falei: você olha por número e Deus te revela? Esquisito. Não pode ser usado assim não. Nunca vi ninguém ser usado com número. Tu já viu? Pois é, mas todos usam. Por quê? Porque está afim. Mas eu não concordo. Dana-se. Ele é o todo poder que decide como as coisas vão. E pronto. Você acha que eu não acho bonito aqueles caras que pregam, os outros choram, o dupia, aquele mover assim. Nunca aconteceu isso comigo. Poucas vezes preguei, alguém foi batizado no Espírito Santo. Por quê? Porque essa não é a configuração. Eu já reclamei na administração. Já falei que eu queria que fosse de outro, porque é um jeito que eu acho bonito, legal, impactante, pirotécnico, mas não é o meu. A minha vibe é outra. Entendeu? Todo mundo é do mesmo jeito. E aí você pensa: pastor, eu nunca ouvi, senti, nem... Agora eu me lasquei mesmo, pastor. É isso aí. Porque... gente, eu nunca vi nada. Eu fui num culto que chegou um anjo muito famoso. Não sei o nome dele não. Eu só sei que já tinham falado o nome de Jesus umas 50 vezes e o povo não falou nada. Mas quando um cara gritou: entrou um anjo, menino, a igreja alvoroçou. E o cara falou: o anjo está passeando no corredor. E o povo gritando. E eu falei: gente, cadê esse anjo que eu não estou vendo? Eu fechava o olho, eu não vi o anjo. Eu abri o olho, eu não vi o anjo. E o cara falou que ele estava no corredor, então eu nem olhava para outro canto. Eu queria ver ele no corredor e o cara estava vendo. E eu sei que tem, porque a Bíblia diz que tem anjo. Então o anjo estava passeando e eu não estou vendo. E o pessoal gritando, e aí que eu fiquei doido, porque eu falei: está todo mundo vendo e menos eu. Pela alegria do pessoal que gritava, porque o anjo... E eu olhava para um lado, um com o olho fechado. Eu falei: então o anjo está assim. Você fecha o olho e vê. Aí eu olhava para o outro estava com o olho aberto, gritando. Eu falei: ele está vendo o anjo com o olho. Eu falei: está todo mundo vendo o anjo, menos eu. Fui ficando frustrado. Quando de repente o cara não gritou, o anjo foi embora.
Esperei o culto acabar, falei com um cara que estava do meu lado. Tu viu o anjo? Ele falou, eu não vi não. E eu pensei, estava gritando o quê, miserável? Então, se o senhor não estava vendo. Praticamente ninguém viu. Eu perguntei, eu acho que foi uns 3 ou 4 que estavam gritando com muita força, que eu achei que era por causa do anjo. Eles viram nada. Agora, eu falei, desde o começo, não estou vendo. Esse pessoal está todo mundo vendo, por isso que eles gritam aí. Eu não vou nem gritar, porque eu não estou vendo. Se eu estivesse vendo, eu até gritava para fazer barulho assim. Mas no final, até quem gritou não viu. Querido, você não está aqui para impressionar quem está do lado. Você não está aqui para impressionar pastor. Você tem que deixar o Espírito Santo te usar do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Você está esperando às vezes a cura vir do altar, e o milagre que Deus quer fazer é usar você para tocar a mão em alguém, e esse alguém sair daqui curado. Aleluia! Mas hoje o povo cansado, a gente prega. Esse dia terminando o culto, eu falei assim, quem quer ir para o inferno, diz amém. Pelo menos umas 150, dá para lotar uns 3 ônibus. E aí eu te pergunto, por que o pessoal disse amém? Porque não estava escutando o que eu estava falando. Entende? Então às vezes o pessoal vem, acaba o culto, você fala, e como é que foi o culto? Bom, menino, bom. Aí pregou o quê? Pregou a palavra. Poderosa palavra. Mas ele leu onde? Ele leu não. Sei lá onde leu lá um negócio assim. Chamou o cara de Samuca. Porque quanto mais eu brinco, mais as pessoas só lembram da brincadeira. Por isso é que eu brinco. Entendeu? Porque é o que o pessoal grava. Pastor, sabe aquela maluca da Samaritana? Que o senhor falou que os caras pegavam ela e tal. E aí ela encontrou com Jesus, achou que Jesus era mais um homem. E aí Jesus falou, aí, entrei na sua vida, mano. Os caras queriam seu corpo, eu quero a sua alma, vou levar você para o céu. Ela falou, caramba, que proposta boa, que homem diferente. Olha só, enquanto uns queriam me levar para ali, ele quer me levar para lá. Ele lembra de tudinho quando eu falo assim. Agora é só falar, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 3. E o povo não lembra de quase nada. Aí as pessoas perguntam, por que eu só brinco? Porque o pessoal lembra das brincadeiras. É porque às vezes a gente não raciocina. Esse dia eu estava falando sobre sexualidade, alguém falou assim, os mais antigos, falou assim, ô pastor, isso não é assunto de tratar na igreja. Nós somos conservadores. Eu falei, vocês são muito engraçados, vocês mais antigos. Vocês não falavam, mas tinha 16 filhos, 18, 20. Falar não falava, mas o cerol passava fininho. E olha que eu não vou nem brincar com meu amigo, não é verdade? E usou 2 veinhos para libertar o povo do Egito. Deus falou com Moisés, estou precisando de tu para libertar o povo lá. Moisés falou, vai dar não, agora eu estou assim, uma idade muito avançada. Osteoporose, bico de papagaio, essa pressão alta. Deus falou, vou arrumar um ajudante para você, seu irmão, outro veinho. Foi aquelas 2 carcassinhas para o Egito, não é? Não é? Para fazer as coisas, a um ele usa água, o outro ele manda construir um barco, o outro ele diz, manda fogo do céu. E ele vai fazendo, e chega na nossa vez, tem que formatar.
É como se você vencesse um gigante hoje e saísse correndo de um anão amanhã. Porque ele está Isso, vamos para o terceiro aqui. Ô Jesus, tem misericórdia. Fiquei nervoso. Começa a falar de mim mesmo. Mateus 27, versículo 3 ao 5. O terceiro homem. Mateus 27, do 3 ao 5. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora, trouxe as 30 moedas aos príncipes dos sacerdotes e verso 4, dizendo: pequei, traindo o sangue. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso verso 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi. Mais outro suicida. Agora o Judas. Era um homem de Deus, sim ou não? Sim ou não? Claro. Qualidades do Judas: ele tinha proximidade, ele era próximo e confiável. Por que ele era confiável? Porque ele era o tesoureiro dos discípulos. A bolsa ficava com ele, os recursos. Lembra quando aquela mulher derrama o perfume puro? Quem questiona é Judas, dizendo: olha, se fosse vendido, isso poderia ser empregado no auxílio aos pobres. E aí eu não sei se é João, não sei quem fala, que ainda diz: mas ele fazia isso não é porque estava pensando nos pobres, é porque apanhava o dinheiro da bolsa. Se ele merecia ou não a confiança, não é o que eu quero dizer. Eu só quero dizer que ele tinha proximidade. Jesus deixava ele sentar mais próximo. Jesus dava a ele, olha só, ele era um homem de Deus com proximidade e com confiança. O que fez Judas então se perder? Confusão, obscuridade. Judas não entendeu as informações. Não, ele não entendia direito. A maioria do povo achava que o Messias seria um revolucionário, alguém que viria para impulsionar o povo a vencer através da espada, da guerra, a sair do domínio de Roma. Preste atenção. O que fez com que Judas caminhasse para um nível emocional tão ruim, a ponto de enforcar-se, foi o que fez por causa da confusão. Informações. Já ouviu a palavra? Cada dia aparece uma palavra nova nesse vocabulário tão vasto, certo? A da língua portuguesa. Já ouviu falar em infodemia? Infodemia é uma palavra nova, é verdade, que tem por tradução pandemia de informação. É um ambiente, onde as informações são tantas, num período tão curto, que elas não conseguem ser assimiladas e sequer muitas vezes colocadas à prova para se saber se é verdade. Isso está adoecendo as pessoas. Adoecendo. As pessoas estão ficando confusas mediante a isso, e isso anda causando um estresse muito grande. Em todo momento estão dizendo, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que fulano é bom, que fulano é ruim, que a esquerda é isso, que a direita é aquilo, que o Bolsonaro é desse jeito, que o Lula é aquilo, que nós não vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro, que isso, que tem déficit, que tem superávit, que tem que isso, e que tem que fazer isso, que vai acabar com isso, que não pode fazer aquilo outro, e nós não sabemos mais o que. Nós estamos tão confusos,
há uma confusão tão grande que ela está gerando um nível de estresse altíssimo. Foi essa confusão, apesar de proximidade e confiança que esse homem de Deus tinha, ele não conseguiu entender, sabe? Ele está confuso, com 30 moedas de prata na mão, que agora não fazem nenhum sentido para ele, porque uma confusão mental fez com que ele tomasse uma decisão que agora ele não tem mais como consertar. Ele está levando as moedas e dizendo para aqueles homens: solte Jesus e tome as moedas. Eles dizem: ô cara, ninguém quer conversa com você não. E a confusão fez com que ele tomasse uma decisão, mas muito errada. Muito errada. Tem profecia para sustentar isso? Tem. É verdade. Mas quando nós olhamos o que Judas fez, a proximidade que ele tinha com Jesus, bastava que ele fosse até ele e pedisse perdão, ele teria, sim ou não? Sim ou não? Mas era muita confusão para uma cabeça só. O estresse das confusões é tão grande, mas tão grande. Eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje, a grande maioria das ocorrências policiais colocam policiais resolvendo os problemas sociais e não criminais. Grande parte hoje da polícia, certo? É enviada para a ocorrência de violência doméstica, de briga entre vizinhos, de perturbação, certo? Com som alto e tantas outras coisas. Se esses indivíduos, se esses policiais não estivessem atendendo a essas confusões sociais, eles poderiam estar inibindo os problemas criminais. A verdade é essa. Nós estamos num ambiente de confusão, e a confusão está causando estresse. Estresse é comprovado. Você assiste esses programas televisivos, essas notícias só ruim, não tem jeito, depois você fica para baixo. Está jogando as pessoas para baixo, essas coisas da internet. E eu falei, a máquina é inteligente, ela descobre o que você quer e te entrega exatamente o que você quer, para manter você aprisionado a ela. Confusão. Está cansado demais. Elias estava cansado. Profetizou para Acabe que não ia chover. Deus falou: foge. Fugiu para o ribeiro de Querite. A água acabou. Deus falou: foge. O filho da mulher da casa que ele estava hospedado morreu. Ela falou: a culpa é sua. Deus falou: agora volta para encontrar com Acabe. Ele volta para encontrar com Acabe. Sabe o que Acabe diz? Olha aí o perturbador de Israel. Elias estava tão nervoso, falou: perturbador, teu pai, a tua mãe, miserável. Está escrito, a tradução é outra, são seus pais, mas é a mesma coisa. Estava nervoso. Nervoso. O cara veio encontrar com ele lá, um centurião. Ele estava tão chateado que ele falou: Senhor, fogo! Matou os caras tudo queimado, parecia o Mushu do Mulan. Invocado. O que é aquilo? Aquilo era perturbação. Ele tinha um assessor que trabalhava com ele, que ele falou: rapaz, some! O menino foi embora. Por isso que o tal do Geazi entrou. Ninguém aguentava, estava estressado. Chegou lá, falou: aqui, preste atenção, o cara está com Deus. Tem 400 profetas de Baal e 450 de Azera. Tem 850 almas. O que é para ele fazer? Fazer cair fogo do céu e falar para os caras: vamos aí, gente, aceitar o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que ele faz? Corta o pescoço dos caras. Tá pior que chefe de grupo de extermínio. O cara é crente. Só que ele está tão cansado que Jezabel, aquela mulher que eu falei no começo, ela falou assim: amanhã, essa hora, avisa o Elias que ele vai ser igual um dos profetas do papai que ele matou. Eu mato ele. Elias saiu correndo. Falou: nossa, que mulher perigosíssima. Pô, o cara que mata 450, ou melhor, 850 homens, e sai correndo uma mulher, o que ele tem? Cansaço.
entra dentro de uma caverninha e fica lá. Por que o senhor não me mata? Deus deve ter pensado: Jezabel quer te matar, se você quer morrer, volta lá. E eu terceirizo o serviço. Ele queria morrer, sim ou não? Sim ou não? Claro que não! Ele só está Isso, tá assim de gente, trabalha, dinheiro não tem, trabalha, e dinheiro não tem, trabalha, e dinheiro, cadê o dinheiro? Isso, dinheiro, parece que você trabalha e os outros o dinheiro vai para algum lugar, no submundo do crime. Aí é lógico o estresse. Cansaço, nós estamos com o povo cansado, vindo para a igreja quase todo dia, não dá nem tempo de ser crente. Por isso que eu não gosto, pelo amor de Deus. Vem para a igreja, um culto, 2 só e some. Vai viver a sua vida, vai ser crente lá fora. Aí bota o cara na segunda, e terça na igreja, e quarta na igreja, tá, esse cara ainda para o inferno, com a vida toda na igreja. O cara veio uma vez só e foi para o céu. Nossa, que tranquilidade. Eu detesto esse ativismo. E estou falando de mim mesmo, porque eu viajo para aqui, esse dia falou comigo que estava se considerando viúva de um marido vivo. Falei, sangue de Jesus tem poder. É verdade, eu falo de mim mesmo. Porque graças a Deus, naquilo que Deus me entregou para fazer, eu faço, né? Bem. E aí a demanda é grande. Então, por favor, dá uma freada nesse negócio. Porque o cansaço está matando as pessoas, matando. Você nem precisa de um grande problema. Note que o cara mata aquele montão de homem e está tão cansado que tem medo de uma mulher. É como se você vencesse um gigante hoje e saísse correndo de um anão amanhã. Porque ele está cansado.